Olá a todos e todas! Bem-vindos a mais uma aula do nosso Podeduca. Eu sou a professora Geórgia e hoje vamos mergulhar em um tema que é a essência da nossa identidade, o serviço social como profissão. Compreender o que nos define, nossa história e nosso lugar na sociedade é fundamental não só para a nossa prática cotidiana, mas para a própria afirmação e defesa do nosso espaço profissional. Meu objetivo nesta aula é analisarmos criticamente o serviço social, não apenas como um conjunto de técnicas, mas como uma profissão que é um produto histórico e que se insere em uma dinâmica social complexa. Vamos desdobrar esse tema em alguns pontos-chave, sempre dialogando com os autores que iluminam a nossa trajetória. O que define uma profissão e onde o serviço social se encaixa? Primeiro, vamos pensar: o que, afinal, caracteriza uma profissão? Na sociologia, o conceito varia, mas há elementos comuns: um corpo de conhecimento especializado e formalmente transmitido, nossa formação universitária, nossos mestrados, doutorados, uma certa autonomia baseada nesse saber especializado, um código de ética que orienta a conduta e uma organização corporativa. No nosso caso, o conjunto fez-CRES. Mas, e essa é uma leitura crucial na nossa área, a gente entende a profissão não só por esses atributos internos, mas também pela sua inserção na divisão social e técnica do trabalho. Ou seja, a profissão nasce e se desenvolve para atender a determinadas necessidades de uma dada sociedade. E aqui, para nós, é fundamental a leitura crítica. Não pensamos a profissão como neutra, pairando acima da sociedade, mas sim como parte dela, sujeita às suas contradições. A nossa história, a gênese da profissão em contexto. Como o serviço social se tornou essa profissão? A nossa história, especialmente analisada pelo professor José Paulo Neto em sua obra seminal sobre a Gênese, nos mostra que a profissão emerge no Brasil, na década de 1930, como uma resposta às expressões da questão social em um contexto de urbanização e industrialização incipientes, mas dentro de uma lógica de modernização conservadora. O professor Neto é muito claro ao apontar que o serviço social nasce ligado a iniciativas da Igreja, do Estado e do empresariado. Não é uma criação das classes trabalhadoras para si mesmas. O mandato inicial que nos é conferido pela sociedade, ou melhor, pelas classes dominantes, é um mandato de controle social, de adaptação dos indivíduos e famílias aos problemas gerados pelo próprio sistema capitalista, sem questionar suas causas estruturais. Pensem nas primeiras escolas de serviço social, na influência religiosa, na busca por um status técnico que pudesse cientificar a caridade. A Lei de Regulamentação de 1957 é um marco dessa institucionalização, mas ainda dentro dessa lógica. Essa é a nossa gênese, marcada pela sua origem conservadora. Nosso lugar no mundo do trabalho, a análise de Marilda Yamamoto. E onde estamos hoje? A professora Marilda Yamamoto nos oferece as ferramentas conceituais mais importantes para entendermos o nosso lugar na estrutura social. Ela analisa o serviço social como uma especialização do trabalho coletivo, inserida na divisão social e técnica do trabalho. Isso significa que somos, em nossa maioria, trabalhadores assalariados, empregados por instituições, Estado, empresas, ONGs, para realizar funções específicas. Nossa atuação se dá predominantemente no âmbito das políticas sociais, que são elas mesmas palco de tensões e contradições, são conquistas de lutas, mas também instrumentos de regulação social. Nós atuamos na mediação entre os sujeitos sociais, usuários, comunidades e as respostas institucionais a eles. Para Yamamoto, essa posição nos coloca em um espaço profissional inerentemente contraditório, pois frequentemente lidamos com interesses distintos, as necessidades dos usuários versus as lógicas e limites institucionais. Essa inserção na divisão do trabalho nos confere uma autonomia que é relativa. Não somos profissionais liberais clássicos. Estamos sujeitos às normas da instituição empregadora, à disponibilidade de recursos, às diretrizes governamentais ou empresariais. No entanto, Yamamoto também destaca que essa autonomia, embora não seja plena, pode e deve ser construída e exercida no cotidiano, baseada na nossa competência, na nossa leitura crítica da realidade e na nossa postura ética. Os pilares que sustentam a profissão: teoria, metodologia e ética. O que nos confere a identidade de assistente social, o que define a nossa especificidade profissional para além do lugar que ocupamos. São as três dimensões que fundamentam o nosso fazer: a teórica, a metodológica e a ético-política. Elas não são separadas, elas se articulam e se retroalimentam. A dimensão teórica é o nosso saber,
é o corpo de conhecimento que utilizamos para ler e interpretar a realidade social. A partir da reconceituação, a base teórica hegemônica no serviço social brasileiro é a teoria social crítica, especialmente o materialismo histórico. É nela que buscamos as categorias, como questão social, totalidade, contradição, reprodução social, para ir além das aparências e compreender as determinações estruturais dos fenômenos com que trabalhamos. A dimensão metodológica é o nosso saber fazer, é o caminho, o modo como processamos o nosso saber teórico para planejar e executar a intervenção. A metodologia articula a teoria com a prática, o saber com o operar. Ela nos orienta sobre como analisar a realidade, como planejar uma intervenção, como conduzir um processo de trabalho. A dimensão ético-política é o nosso saber para que para quem fazer. É a direcionalidade da nossa ação, o nosso compromisso. É onde se manifestam os nossos valores e princípios, expressos em nosso código de ética. É a tomada de posição em relação aos projetos societários em disputa. Não somos neutros. A professora Yolanda Guerra, em suas análises sobre a instrumentalidade do serviço social, articula essas três dimensões de forma brilhante. Para ela, a instrumentalidade, que é o nosso conjunto de instrumentos e procedimentos, só tem sentido e eficácia profissional quando é informada por uma base teórica sólida, é orientada por uma metodologia rigorosa e, fundamentalmente, possui uma direcionalidade ético-política clara, que aponta para a defesa dos direitos e a emancipação humana. É essa articulação que qualifica a nossa intervenção, que a torna propriamente serviço social. Nosso projeto, o projeto ético-político profissional. E essa direcionalidade ético-política se materializa em nosso projeto ético-político profissional. Este é, sem dúvida, o elemento mais distintivo da nossa identidade profissional no Brasil hoje, analisado em profundidade por José Paulo Neto. Fruto do acúmulo da reconceituação crítica. Esse projeto representa uma ruptura com a matriz conservadora de origem e a opção por um referencial que se alinha aos interesses das classes trabalhadoras e a construção de uma sociedade justa e democrática. Nosso Código de Ética de 1993 e a Lei de Regulamentação de 1993, Lei nº 8.662, são as expressões legais e normativas desse projeto. Eles consolidam princípios como a defesa intransigente dos direitos humanos, a liberdade, a equidade, a crítica à desigualdade e a articulação com as lutas sociais. É esse projeto que confere sentido ao nosso trabalho, mesmo em contextos adversos. Desafios atuais e as perspectivas para o futuro. O serviço social como profissão enfrenta desafios enormes na contemporaneidade. O cenário do neoliberalismo, com a crise do Estado social, a precarização das políticas e das relações de trabalho. Fenômeno que Amarilda Yamamoto tem analisado de forma contundente, a criminalização da pobreza e a ascensão de discursos conservadores pressiona o exercício profissional. Nós, como assistentes sociais, nos vemos cotidianamente na tensão entre a intencionalidade do nosso projeto ético-político e as condições objetivas e as requisições institucionais que muitas vezes buscam nos afastar dele. O desafio é enorme: manter a qualidade técnica, a rigorosidade teórica e a postura ética em um contexto de desmonte e precarização. As perspectivas para a profissão passam pela nossa capacidade de resistência, de manter a análise crítica da realidade, de fortalecer nossos espaços de organização, cresce sindicatos, associações, de lutar pela efetivação das políticas sociais e de nos articularmos com as lutas sociais mais amplas. O serviço social, pela sua inserção e pelo seu projeto, tem um potencial ímpar de estar ao lado dos sujeitos sociais na luta por direitos e por uma vida digna. Colegas, entender o serviço social como profissão é, portanto, entender essa trajetória histórica, nossa inserção no mundo do trabalho, a articulação entre teoria, metodologia e ética que define nossa instrumentalidade e, fundamentalmente, nosso compromisso com o projeto ético-político. Não somos apenas técnicos que aplicam procedimentos. Somos profissionais com um saber especializado, uma postura ética e um compromisso social, que atuamos em um campo complexo e contraditório da realidade social, as expressões da questão social, buscando contribuir para a defesa dos direitos e para a construção de uma sociedade mais justa. Essa compreensão é o que nos fortalece e nos diferencia. Agradeço imensamente a atenção de vocês nesta aula. Continuem estudando, aprofundando essa reflexão sobre o nosso ser profissional. É isso que qualifica a nossa intervenção e fortalece a nossa profissão. Até a próxima aula do nosso Podeduca.